4 de abril de 2018. Palmeiras vence com tranquilidade o Alianza Lima do Peru e mantém aproveitamento de 100% na Libertadores. São Paulo encara a grama sintética da Arena da Baixada e tabu de 36 anos contra o Atlético Paranaense pela Copa do Brasil. Fábio Carille esconde parte do treinamento do Corinthians e, ao mesmo tempo, dá pistas sobre o time titular que pode começar a decisão de domingo no Allianz Parque. Cristiano Ronaldo faz golaço e comanda a vitória do Real Madrid na Champions League. Você vai ver também os gols da rodada de ontem na Libertadores. Olá, boa noite, muita emoção. A Gazeta Esportiva de hoje começa com tudo e falando da importante vitória do Verdão ontem diante do Alianza Lima do Peru. Com gols de Thiago Martins e Borja, os comandados de Roger Machado atuaram com tranquilidade, mantiveram a liderança do grupo 8 da Libertadores. Veja. A vitória garantiu ao Palmeiras a liderança da chave com 100% de aproveitamento. Importante também para dar moral, já que no domingo tem o segundo jogo da final do Campeonato Paulista contra o Corinthians. A gente só conseguiria confirmar e transformar os 3 pontos que nós conquistamos fora de casa, efetivamente, se nós confirmássemos em casa. Em caso de empate, seriam 4 pontos, né? Seria o mesmo que empatar fora e ganhar em casa, mas os 6 pontos e a vitória que nos daria a confirmação, né, do resultado importante que nós buscamos fora. Então é importante, e o jogo também te dá confiança, né, a vitória atuando bem te dá confiança para o final de semana. Sabemos que vai ser um jogo muito difícil, né, mas nós estamos preparados, né, e vamos em busca desse título que já faz 10 anos que o Palmeiras não conquista. Ao término da partida, o presidente do Palmeiras garantiu que o clube vai realizar um treino aberto à torcida aqui no Allianz Parque no próximo sábado. O técnico Roger Machado comemorou. Uma ótima notícia, é importante o apoio do nosso torcedor. A gente vinha tentando desenhar essa iniciativa e infelizmente ela vai poder acontecer. Claro que nesse dia, né, do treino aberto, vou tentar mostrar o menos possível. Tudo que eu tiver que fazer, né, da estratégia será feito até a antevéspera, né, do clássico. Bom, boa noite, Michele, boa noite, Flávio, boa noite você acompanhando o Gazeta Esportiva. Resultado importante para o Palmeiras, teve esse jogo aí da Libertadores no intervalo aí da decisão do campeonato domingo contra o Corinthians, e para que tudo continuasse nesse clima de tranquilidade, nada melhor do que uma vitória. Um adversário muito fraco, que não deu nenhuma resistência ao Palmeiras. O Palmeiras pode se dar ao luxo de colocar uma equipe diferente daquela que ele vem utilizando na competição principal, que nesse momento é o Campeonato Paulista. É claro que a Libertadores tem uma importância maior. O Palmeiras fez a lição de casa e poderia até ter ganhado com uma folga maior. Sobre essa história de treinamento em torcida, aí o presidente, precisamos da torcida, o Roger, o Carille, o Andrés. Vocês querem mesmo a torcida? Seria muito mais legal, até para não colocar a sociedade em risco, né? Porque vai acontecer aí, será um deslocamento, se for confirmado, porque o Ministério Público vai tentar ainda impedir que isso ocorra. Seria muito legal que os 2 presidentes chegassem e falassem, propusessem o seguinte: nos clássicos do Campeonato Brasileiro, nós vamos fazer um corintiano levando um palmeirense à arena, como foi feito lá em Porto Alegre. Mas não, porque é o seguinte, quando tem torcida dividida, os clubes vão lá e dão os ingressos para as organizadas. Aí tem bandalheira na cidade mesmo, não é? Então seria muito mais legal que Corinthians e Palmeiras tivessem essa iniciativa. Um palmeirense vai levar um amigo corintiano, vai ter um setor específico para isso. E aí nós teríamos as 2 torcidas no clássico. Torcedor de verdade, que não vai bater o corintiano no palmeirense porque ganhou, porque perdeu. Não é? Mas não, para fazer média, não precisamos da torcida, vamos abrir. E aí? Como é que vai ficar essa história toda? É claro, tem uma questão um pouco mais profunda, o direito de ir e vir, é a falência do estádio, torcida única, é uma outra questão. Mas para simplificar nesse momento, já que tudo anda uma esculhambação geral, seria muito mais legal se os 2 presidentes aparecessem e falassem, nós vamos fechar o treinamento, não vai ter, para o bem da cidade de São Paulo, não vai ter treino nem do Corinthians e nem do Palmeiras aberto, mas no Campeonato Brasileiro, um palmeirense, cerca de 3 mil lugares,
O Palmeiras vai receber 1.500 corintianos com 1.500 palmeirenses. E na Arena do Corinthians a mesma coisa. Mas o torcedor do bem, porque essa divisão de estádio que estava acontecendo anteriormente, o Palmeiras pode levar 2.000 torcedores para a Arena do Corinthians. Eram 2.000 torcedores de organizados. Esses ingressos nem iam para o torcedor do Palmeiras. Né? Mas eles preferem assim e vamos ver o que vai dar. Boa noite, Flávio. Boa noite, Garrafa. Boa noite, Michele, amigos do Gazeta Esportiva. Palmeiras, eu venho falando, né? Ele tem momentos de um brilho extraordinário, às vezes 15 minutos, às vezes 20, às vezes não acontece nada. Ele é irregular dentro do próprio jogo. Ontem ele teve um primeiro tempo maravilhoso. E poderia ter feito 4, 5, 6 gols, ganhou facilmente do Aliança. E mostra que é um time forte. O negócio de ganhar Libertadores é um torneio mata-mata, você depende de um pouquinho de sorte. Mas no brasileiro, o time do Palmeiras é talvez o mais forte, o time com a melhor cara, né? Aquele que deverá ter um time bem competitivo. Ontem o Roger pôde mexer em 4 setores, mexeu mais, né? Mas trocou 4 jogadores e ainda assim o time foi numa boa, foi muito tranquilo. E é realmente uma equipe que dá gosto ver em alguns momentos. Ontem, todo o primeiro tempo, o time do Palmeiras mostrou que é muito bom, que é um time que tem uma cara muito boa. Tomara que siga assim, porque ele vai fazer, sabe, aqueles espetáculos que a gente cobra no futebol. E espero que, se por acaso o Palmeiras já perdeu o jogo no domingo, perdeu o campeonato, que deixe o Roger trabalhar em paz. Isso é uma questão de tempo. Ele, com pouco tempo, já tem feito bastante coisa legal. Bom, depois da vitória de ontem, a enquete desta quarta é sobre a força do time do Palmeiras. Nós queremos saber o seguinte: o Verdão é favorito ao título da Libertadores nesta temporada? Sim ou não? Participe através do site gazetesportiva.com. E aí? É 1-12, então sim. E aí, Flávio? Não, a pergunta não é essa. A pergunta é se é o favorito. Deixa eu ver. O favorito é o Boca. É o favorito ao título. O favorito é o Boca. O Boca tem. O Independente está disputando? Tá, né? Então, Independente e Boca. Um ganhou 7, outro ganhou 6. Então não. A brasileirada aqui é todo um títulozinho aqui, outro lá. Exceção feita, São Paulo e Santos, que ganharam 3 e o Grêmio agora 3. O resto é tudo animador de campeonato. Pode se transformar, mas a princípio os favoritos são os argentinos. Tem 6, 7 títulos. Esses são favoritos. Bom, ainda falando de Libertadores, o Real Garcilaso ficou no empate, sem gols, diante do Nacional do Uruguai, em duelo válido pelo grupo do Santos. Confira os gols dos outros jogos na voz de José Paes. 4 partidas hoje e outras 4 amanhã completam a rodada deste meio de semana na Libertadores. Confira os jogos. Os jogos da terceira rodada da Libertadores acontecem nesta semana. Hoje, às 7h15 da noite, o Grêmio enfrenta o Mônagas da Venezuela na Arena em Porto Alegre. No mesmo horário, o pentacampeão Peñarol recebe o argentino Atlético Tucumã. Ainda nesta quarta-feira, às 9h45, confronto brasileiro no Mineirão. Cruzeiro e Vasco se enfrentam pelo Grupo 5. Também no mesmo horário, o gigante Boca Juniors encara o Júnior Barranquilla da Colômbia. Já na quinta-feira, às 7h15 da noite, o Colo-Colo do Chile recebe o equatoriano Delfim, em Santiago. O River Plate, tricampeão do torneio continental, joga em casa diante do Independente Santa Fé, no mesmo horário. Às 9h30 é a vez do Santos entrar em campo. O alvinegro praiano visita o Estudiantes em Quilmes, em duelo válido pelo Grupo 6. Ao mesmo tempo, Bolívar e Atlético Nacional atuam na altitude de La Paz. 2 partidas na Libertadores, uma derrota para o Real Garcilaso por 2-0 e uma vitória diante do Nacional do Uruguai por 3-1. Essa é a campanha do Santos, que não vai poder contar com o futebol do artilheiro Gabigol, que vai cumprir suspensão após o cartão vermelho no jogo contra os uruguaios. David Braz se recupera de um edema muscular na coxa esquerda, ainda é dúvida. O técnico Jair Ventura só deve definir a equipe momentos antes da partida. Liga dos Campeões. O Santos... tem 3 títulos e o Dantes tem 5. Aí é briga de grandão de Libertadores. Porque tem time que é grandão e esses 2 aí são balas em Libertadores. Santos 3 e o Estudiantes 5. Aí eu respeito. Aí é bala. Historicamente, sim, Flávio Prado. Eu tô aqui, o senhor tá falando, vem enquete, o senhor veio, tá? Hoje o argentino não tá aqui no programa, o senhor veio falar dos argentinos. Eu tô aqui ouvindo, aí o senhor vem de novo. Não,
O Santos ganhou outro dia a Libertadores. Perfeito, mas... O River, que é um time chamado lá pelos argentinos de galinha, ganhou outro dia. São Lourenço ganhou a Libertadores. O Argentino Júnior ganhou a Libertadores. Quem é o rei da Libertadores? Os argentinos. Historicamente, o senhor tem razão. Agora, para essa Libertadores, a história é diferente. A história é diferente. Isso não significa que não poderemos ter novamente um argentino como campeão. Pois é. É porque... O senhor exclui, então, o Palmeiras, que o senhor elogiou agora bastante, de um favoritismo, de estar brigando pelo título? É que você falou favorito. Favorito não. Favoritos são os argentinos. Palmeiras, Corinthians, esse time não tem tradição nenhuma em Libertadores. Uma vitória. O último campeão da Copa Libertadores. Grêmio. Eu falei Grêmio, São Paulo e Santos. 3. Falei, são 3. São 3. Perde para colombiano, perde para paraguaio, perde para Há uma soberba grande. Eu concordo com o senhor. Há uma soberba grande em relação aos brasileiros. Todas as Libertadores começamos como os favoritos e acabamos não chegando. E outra coisa, com 10 vezes mais de investimento, e vive perdendo de boliviano, vive perdendo de equatoriano. Também concordo. Mas nesse momento aí não dá para tirar o Palmeiras de realmente ser uma das grandes forças da Copa Libertadores. Não tiro de nada, eu só estou dizendo que se apegar à história, eu conheço bem o senhor. Eu sei muito bem onde o senhor quer chegar. Eu sei muito bem onde o senhor quer chegar. O ano passado, historicamente... O ano passado o Barcelona de Guayaquil eliminou o brasileiro. É verdade. Não eliminou o Palmeiras também? Tem razão. O Palmeiras ontem o ano passado foi um ano... E era um timaço, não era? Foi um ano atípico. Não era um timaço? O Palmeiras fez papelão ano passado. O time do Palmeiras era um timaço ano passado também. Diferente do ano passado. Agora, como eu gosto de coisa planejada, o Palmeiras, ele teve o Paulo Nobre, mudou o status do Palmeiras. O Palmeiras tem um investimento grande. Eu vou ficar muito feliz se time organizado ganhar, para mim é uma maravilha. Isso eu acho espetacular. Mas eu só entendo que nessa história do senhor, eu coloco o Palmeiras aí por tudo, por essa organização, pelo time que tem, pelo elenco que tem, pela tradição que tem. Você pode colocar lá. Né? Pode, mas não é favorito. Mas vamos aguardar. Bom, Liga dos Campeões na Itália, o Real Madrid venceu o grande duelo contra a Juventus com um show espetacular do Cristiano Ronaldo. Ele fez aquele golaço, gente, ele foi aplaudido de pé pela torcida do Juventus e ele até ficou sem graça. Veja tudo aí. Bom, Flávio, tá aí, tá circulando pelas redes sociais, não poderia ser diferente. O que fez o Cristiano Ronaldo, realmente uma pintura, um espetáculo, enfim, pode... Sabia que hoje é aniversário daquele gol do Vladimir de bicicleta? Contra o Tiradentes, que 10 parece muito. É claro que estão falando de Tiradentes e estão falando de Juventus Turim. Só estou citando um fato. Não, sim. O Vladimir fez um gol muito parecido com esse bicicleta. Foi Canindé. Linda. Foi 10-1. Por isso perdeu de 1-0 lá e aqui ganhou de 10-1. Ganhou de 10-1, teve um golaço do Vladimir no estádio do Canindé. Enfim, realmente é gol para entrar para a história, está marcado, acho que mais do que merecido. E aí a polêmica né? A torcida da Juve aplaudiu de pé. Perfeitamente. Eu jamais, se fizesse um gol no meu Londrina, ia aplaudir o adversário, gente. Que atitude linda. Peraí, e não tem nada de violência. Eles estão aplaudindo o melhor do mundo. Eles aplaudiram futebol. Os caras se renderam, é demais, é espetacular. Não tem essa de render. O Ronaldinho Gaúcho. Desculpa. Deitou em cima do Real Madrid, a torcida do Real aplaudiu lá. É o seguinte, eu entendo bem a Garrafa. No Brasil hoje, o nível do jogo só permite que você veja futebol aqui se você torcer. Então você vai torcer pelo Londrina, pela Ponte. Claro. Então, o São Paulo e Corinthians, um jogo horroroso. O que os caras... O corintiano saiu feliz porque ele ganhou o jogo. Mas você não consegue ver o jogo. Ali é diferente. Ali você está vendo futebol como a gente gosta, e aí você vê uma obra de arte e você aplaude. Agora aqui, eu entendo você. Você vai lá para torcer, porque o espetáculo é feio. Você vai para torcer. Aí você não vai querer que o outro leve vantagem. Mas aí, no caso, como é uma obra de arte, é diferente. Mas você pega... Mas Flávio, o exemplo que você citou, ok, tá valendo, porque aqui a gente vai pela competitividade e pela tradição, ok. Mas você volte a um passado, vamos pegar um Corinthians e Palmeiras. Né? Ademir da Guia de um lado, o Rivelino de outro. Você imagina o Rivelino fazendo um gol de bicicleta no Palmeiras. Não tem aplauso por parte do Palmeiras, não vai ter. O Rivelino, não estou falando de nenhum perna de pau, estou falando do Rivelino. E se você pega o Divino, se você pega a Pelé é um deus, né? Pelé é deus. Não, mas hoje o deus da época é esse aí, ué. Não, mas Pelé é um deus. E o Pelé, acho que o Pelé foi uma vez aplaudido pela torcida do Corinthians. Eles não se davam muito bem. É assim, eu acho que é uma coisa cultural. Acho que é uma coisa cultural. Correto, eu, por exemplo, aplaudi. Eu não gosto do Real Madrid, eu gosto do Barcelona pra caramba, mas não dá. Agora, sabe o que eu acho engraçado? Eu ouvi tanto falar que o Cristiano Ronaldo só sabia pentear o cabelo, só sabia chorar. Será que agora os gênios entenderam que nós estamos diante de um jogador que está
desgraçadamente, entre os 50 maiores de todos os tempos. Aliás, nós somos privilegiados, nós estamos vendo 2 dos maiores 50 da história do futebol, Messi e Cristiano Ronaldo. Nós estamos privilegiados, isso é espetacular. O Neymar está tentando chegar nesse nível, eu acho que pode chegar. Vai ser também dos 50 maiores. A gente tem que aproveitar. Eu falo isso. Gente, aproveite quando você vê gente. É igual o Guardiola. O Guardiola acabou de tomar uma bordoada de 3-0. Acontece. Mas nós estamos diante do maior técnico da história do futebol, um revolucionário. Vamos aproveitar isso, porque essas coisas acontecem, sabe, de 50 anos, de 100 anos. Pensava assim recentemente com o Rogério Ceni, que é um dos maiores, se não o maior jogador da história de São Paulo, que há 2, 3 anos estava jogando. Isso. Jogando. Aí você então, fala assim, nossa. O cara que entrou pra história, daqui 50 anos vamos falar desse cara aí. Então essa geração viu, e aí é o que o Flávio está falando em relação a ele. Você falou do Ademir da Guia. Quando eu comecei aqui na Gazeta, fazer futebol, Rádio Gazeta, e eu não torcia pro Palmeiras, eu estava atrás do gol. E quando você torce para um time, você olha só o seu time, né? O outro não tem virtude nem defeito, você olha o seu. E então eu não reparava no Ademir da Guia. Aí eu fui para trás do gol, e o Ademir detestava cabecear. O que ele fazia? A bola veio, ele levantou a perna aqui em cima, um tijolo, e pum, a bola morreu, veio. Aí eu entrei no ar e falei assim, nossa senhora, o cara falou, o que foi? Eu falei, o que o Ademir da Guia fez. Aí ele falou, você não reparou, ele faz toda hora. É isso, entendeu? Aí eu comecei, sabe, ter o prazer, saborear, ver a Ademir da Guia jogar. Porque é uma coisa assim, sabe? Você olha e você fala, nossa, parece que aquilo vai existir para sempre. Infelizmente não vai. Então esses caras a gente tem que aproveitar muito. É que nem Copa do Mundo. Aproveite ver uma Copa do Mundo. Porque Copa é um negócio que fica para a história. É história. Por pior que ela seja, vai ficar para a história, vai ficar uma coisa... Tudo. Você lembra onde você estava, né? Então, sabe, são coisas que a gente tem que aproveitar e a gente não aproveita. A gente acha que isso vai ser para ser. Não vai. Cristiano Ronaldo é uma dádiva. E o que eu acho impressionante dele é que ele se mantém em altíssimo nível há tantos e tantos anos. Esse é o ponto. Tipo, 10 anos ele está no auge? Até mais. Né? Até mais. Tipo... Ele está desde 2009 no Real. E além de ser um belíssimo jogador diferenciado, enfim, qualquer adjetivo que a gente possa dar a ele, talvez falte um outro, ele é um cara profissional. Ele extremamente é um cara profissional. Você não vê aí noticiário nada que ele cuida da imagem dele, não a imagem dele, né? Isso aí, ele é profissional. Ele cuida da alimentação, ele é todo regrado. É um cara que merece. Ele deve fazer aquele tipo de treinamento que você falou, de reflexo. Tudo. Porque isso aí, na hora que eu vi, eu lembrei daquilo. O Esporte Interativo mostrou hoje no intervalo, no treino de 24 horas antes do gol, ele treinou exatamente essa jogada. Então mostraram o treino, a TV Real Madrid liberou essa imagem, ele treinando. Nada é por acaso. E às vezes, sabe, a gente, e nós, o pessoal mais jovem, nós que estamos vivendo isso, graças a Deus a gente vê todos os jogos dos caras. Então, quando eu era bem criança, eu ouvia falar muito de Di Stefano. Mas não tinha, você não via, tinha foto e tal, um negócio muito, né? Pelé você via só quando você ia no estádio, era muito raro ter um jogo transmitido. Pô, agora você vê tudo, você pode ver Messi todo dia, você pode ver todo dia que joga, né? Pode ver Cristiano Ronaldo, você pode ver Champions League, que é um negócio fantástico. Por isso que eu tenho um grau de exigência com relação ao futebol, porque você pode fazer um espetáculo bonito. Não há muito tempo, o noticiário da Europa, você sabia no dia seguinte na banca de jornal quando chegava. O Mundo da Bola, programa que eu tenho. Hoje de manhãzinha no site gazetesportiva.com estão todas as capas de jornais do mundo. O programa na Rádio Jovem Pan, o Mundo da Bola, não tinha internet. Sabe como é que eu fazia o programa? Eu comprava a revista e eu lia, eu estava dando um noticiário, olha, está acontecendo hoje, esse jogo, na outra semana eu dou o resultado. Olha só. Quando pegava um gol por onda curta, onda média, era um negócio espetacular, um negócio diferenciado. Então isso é um privilégio, por isso que eu falo, gente, passado não serve para nada. Hoje você vê tudo isso, olha que coisa maravilhosa. Pode ver tudo, escolher, ver tudo. Você pode até achar que o Cristiano Ronaldo é ruim. Você é meio orelha, mas você pode achar. Não, você não pode achar que ele é ruim. Não pode achar, porque ele é um mito, gente. Ele é um mito. A gente viu a internet nascer, né? Então a gente é da época que surgiu a internet. Estava comentando isso com o diretor do Mulheres. Na época que eu trabalhava no Mulheres, fazia a pauta, era Guia dos Curiosos. Não tinha internet, era papel, era revista. Uma das maiores entrevistas que eu fiz na minha vida, com o Dirceu Ponte Esquerda. Sabe por quê? Porque eu liguei para ele, na casa dele na Itália, e a mulher dele falou, ele está no carro. Eu falei, eu não consigo falar com ele. Não, tem um número, fala com ele. Do carro? Do carro? Aí ele começou a narrar o trânsito em Nápoles. Eu falei, cara, o cara tem telefone no carro e tal. Que chique, né? Aqui, ó. História semelhante a essa com o Careca. Na época de Rádio Globo, te ligou, o Careca atendeu, ele estava na estrada. Mas assim, naquele momento você falou, como você está na estrada, dentro do carro, dirigindo e falando? E ali naquele telefone ali. A Globo fez uma matéria no Fantástico com o Robinho,
porque ele estava com GPS. Olha só, o caminho ensina como é que vai. Olha só, gente. E o GPS já morreu, né? Ele deu uma evoluída. Não, no Real Madrid. No Real, então. Eu estou falando, o GPS já era. O GPS já eu comprei o GPS, não consegui usar. Agora tem o Waze. Exato. O Waze no celular, coisa maravilhosa. Hoje, 9h45 da noite, o São Paulo visita o Atlético Paranaense pela Copa do Brasil. A equipe de Diego Aguirre espera conseguir um bom resultado na Arena da Baixada para ter a vantagem na partida de volta. Confira a preparação do tricolor com Fernando Gavini. Uma semana depois de ser eliminado pelo Corinthians na semifinal do Campeonato Paulista, o São Paulo enfrenta o Atlético Paranaense em Curitiba pela Copa do Brasil de um jeito diferente. Cueva e Rodrigo Caio estão de volta ao time. Marcos, Guilherme e Petros deixam a equipe, que vai atuar com 3 zagueiros. É bom ter vários esquemas para a gente, dependendo da situação do jogo, o que a gente precisa mudar o esquema. Acho que vai ser bom a gente aprender a jogar com outras situações dentro do mesmo esquema. Então, só isso. Acho que a gente não vai esconder a casinha, não. O fato é que para enfrentar o Atlético Paranaense, Diego Aguirre optou por um time mais seguro. Um dos motivos é o gramado artificial, que costuma dificultar a vida de quem joga por lá. Eu acho que a gente não está acostumado a jogar no campo sintético, mas a gente tem que sempre pensar que vai ter campos bons, campos ruins, a gente tem que saber resolver isso, tem que conviver com isso. Então acho que não há desculpa para a gente falar que não pode jogar bem lá. São Paulo tem que jogar bem sempre onde for. Além do gramado artificial, o São Paulo encara um tabu de 36 anos em Curitiba. Esse é o tempo em que o tricolor não vence o Atlético Paranaense em seu estádio. Na época da última vitória, o estádio ainda se chamava Joaquim Américo. Em 1999, depois de uma grande reforma, passou a se chamar Arena da Baixada. E de lá para cá, foram 12 derrotas e apenas 5 empates. A gente sabe que vai ser um jogo difícil, mas esse time que quer lograr coisas grandes tem que começar acabando com esses tabus, acabando com muitas coisas que a gente quer para conseguir coisas importantes. Então acho que é uma boa oportunidade para nós. Um bom resultado contra o Atlético Paranaense é visto como fundamental para o São Paulo. Além de manter vivo o sonho da inédita conquista da Copa do Brasil, vai servir para dar confiança e apagar um pouco da dor que ainda causa a eliminação do Paulistão para o arquirrival Corinthians. Já passou isso, agora a gente tem que olhar para frente. Agora a Copa do Brasil é muito importante, a gente sabe que tem a obrigação de passar. Vai ser um jogo difícil, é um campo difícil lá na Arena da Baixada, mas a gente está confiante que a gente vai fazer as coisas bem e precisamos de um bom resultado para trazer a confiança de volta. Confira agora a provável escalação do tricolor. Sidão, Arboleda, Bruno Alves e Rodrigo Caio. Éder Militão, Jusilei, Lisieiro e Reinaldo. Trellis, Cueva e Nenê. O técnico é Diego Aguirre. E o Atlético Paranaense deve ter força máxima para o confronto contra o tricolor. As atenções do Atlético Paranaense em 2018 estão voltadas para a Copa do Brasil, a Sul-Americana e o Campeonato Brasileiro. O Furacão disputa o torneio estadual com um time de aspirantes. Por isso, o jogo de logo mais contra o São Paulo pela 4ª fase da Copa do Brasil é apenas a 5ª partida oficial do clube na temporada. Na competição nacional, o rubro-negro já empatou em 0-0 com o Caxias, venceu o Tubarão por 5-4 em partida eletrizante e, após 2 empates com o Ceará, superou o time nordestino nos pênaltis. O ritmo de jogos aumenta para a equipe atleticana justamente na partida de daqui a pouco contra o São Paulo. Isso porque na semana que vem os comandados de Fernando Diniz já fazem a estreia na Sul-Americana contra o News Old Boys e no Brasileirão contra a Chapecoense. Para esse primeiro jogo, contra o time do Morumbi, o Furacão tem força máxima. Thiago Heleno volta aos gramados depois de cumprir suspensão no último jogo contra o Ceará. Com isso, Fernando Diniz deve escalar o time da seguinte forma: Santos, Wanderson, Pavese e Thiago Heleno. Jonathan, Rafael Veiga, Matheus Rosetto e Thiago Carleto. Nicão, Guilherme e Bergson. E aí, prazer técnico. Será que o Diego Aguirre vai conhecer o Fernando Diniz?
Você também? Eu acho que não, nem né? a gente colocou o coitado do Fernando Diniz na escalação. O Fernando Diniz só dirigiu o Audax, né? Para ajudar, e o Aguirre vai passar reto por ele. Olha só, esse é um jogo legal de se ver. O Atlético Paranaense, ele é dirigido pelo Petralha, que não é uma pessoa nem um pouco palatável, para usar o mínimo, né? Enfim, é um cara que é melhor você não conhecer. Mas ele faz um trabalho legal, para o clube lá ele funciona. Se perguntar se eu gosto disso, não gosto. Acho que as pessoas podem ser gentis e educadas e também fazendo bons trabalhos, fazendo coisas sérias, mas enfim, isso é outro papo. De qualquer forma, o Atlético resolveu criar um sistema de jogo e optou por um sistema ofensivo, sistema de ataque. Tanto é que o Sub-23 do Thiago Nunes, que é o auxiliar do Fernando Diniz, trabalha também dessa forma, atacando, marcando na bola, fazendo pressão, jogando aberto. Jogar aberto significa o quê? Você pode fazer muito gol e tomar muito gol. Enquanto o Tubarão foi 5-4. Os caras quase enlouqueceram, mas foi sensacional. Quase não, enlouquecemos. Foi sensacional, foi uma delícia. Então, o Atlético, ele vai dar prazer de ser visto durante o Campeonato Brasileiro. Eu vou torcer demais para o Atlético fazer sucesso. Porque a porcaria que o nosso futebol está, ela precisa mudar. E aqui nós somos resultadistas. Então eu quero que o Atlético ganhe para gerar modelo. Nossa. Mostrar que pode se ganhar jogando bonito. Sim. Porque assim, perder, você perde jogando feio ou bonito. O São Paulo jogou uma partida horrível e perdeu. O Corinthians jogou uma partida horrível e perdeu. Se jogar tudo fechado, não quer dizer que você vai ganhar. Mas os caras optaram por jogar feio. O Guardiola deu uma entrevista muito legal, ele disse o seguinte, que a próxima Copa ela vai ser um sucesso ou não, dependendo da coragem dos técnicos. Você precisa ter coragem de perder. Vai para o ataque, ousa, faz alguma coisa. O mundo é das pessoas que ousam. Ficar fechado, botar um ônibus na frente e dar bico para frente, o espetáculo fica horrível. Ficar fazendo faltinha, 51 faltas Corinthians e Palmeiras, não dá jogo. É uma porcaria. Isso não serve para nada. Um ganhou, o outro perdeu. E daí? Não sobrou nada. Ninguém lembra daquela porcaria de jogo. Então você tem que ter um espetáculo legal. Então eu torço muito para o Atlético Paranaense, que ele faça sucesso. E quanto ao Diego Aguirre, não dá para saber nada, porque até agora ele veio, pegou a casa já com a bola rolando, fechou o time lá, pegou alguma orientação do Jardine e está se virando como pode. Mas nem dá para julgar o trabalho dele, nem começou, né? Eu estou com o Flávio nessa de que realmente a gente tem que mudar um pouco o que está acontecendo no cenário do futebol brasileiro, porque está muito chato mesmo. O maior exemplo foi a final do sábado passado. Se criou uma expectativa já. Mas já vamos pegar logo a final do campeonato, né? Pela tradição, pela história, pela força, pela marca das duas camisas, e não teve jogo de futebol, teve Palmeiras 1-0 e a gente espera que agora no domingo alguma coisa de diferente possa acontecer. E isso tem sido cultural, a gente tem visto isso com muita frequência. É o tal daquela duas linhas de 4 ali, uma encostada na outra e jogando no erro do adversário, tá chato demais. Futebol não é isso. Tanto que quem se destaca, chama um pouquinho a atenção, a torcida fica desesperada. O Pedrinho, que é o jogador que parte para cima, o Cleison, o Keno. Keno é um jogador do Palmeiras que tem essa proposta. Sim. O próprio Palmeiras, que é um elenco de muita qualidade e muita quantidade, também se apegou nisso. Se o Palmeiras fosse um pouco mais ousado, o Campeonato Paulista poderia estar definido, no meu entendimento, dentro da proposta que o Corinthians apresentou e o Palmeiras deixou de apresentar no último sábado. Sobre São Paulo e Atlético Paranaense, é um jogo realmente que pode ser muito interessante, pelo que o Flávio falou, pela essa proposta, essa forma de trabalhar do Fernando Diniz, e principalmente porque o São Paulo é um time que está precisando provar algo. Se o Aguirre entender que ele vai ficar ali montando linha de defesa, montar um time defensivo, ele vai ter vida curta no São Paulo. O São Paulo passou da hora, passou do momento de tentar dar uma resposta à torcida São Paulina. Então, o São Paulo obviamente vai fazer de tudo para superar o Atlético. O Atlético é essa novidade aí no futebol, com essa proposta. Então, a quarta-feira promete aí um jogo interessante pela Copa do Brasil. E você vê, o Aguirre, a gente tinha a escalação, né? Ele espelha o adversário. Sim. Jogar com 3, o Fernando joga com 3 na defesa. Isso é legal. Agora, o São Paulo tem alguém com inteligência. Estou falando da direção lá em cima, né? Porque os 3 boleiros, eles são boleiros, eles sabem o que eles fazem. Para deixar o cara trabalhar assim, não tem time titular com ele. Tem 16 titulares. Ontem o Palmeiras jogou com time reserva. O Moisés é pior que o Bruno Henrique. O Mike é pior que o Marcos Rocha. É a nossa cultura que está errada. Entendeu? Então dá para você trabalhar legal, dá para você fazer uma coisa. O Keno, ele é pior que o Willian? Não, são estilos diferentes. E o Carille está fazendo isso sem ter material humano. Quando ele tirou o Gabriel e colocou o Ralf, ficou a maior prova. Ele trabalhou
Era verdade que para enfrentar um Bragantino, mas ele trabalhou o adversário. Claro. Ele falou, esse jogador tem uma característica melhor para a partida. 500 anos, isso tem que acontecer toda hora. Então, ele vai tentar fazer, mas ele vai precisar ter tempo para trabalhar. Qualquer um. Ele não tem exatamente o estilo de jogo que eu gosto, ataque, ofensivo, mas não quer dizer que seja o único jeito de jogar. Se é um espetáculo bacana, uma coisa legal, eu vou respeitar. Agora, tem que jogar futebol. 51 faltas não é jogo de futebol. É qualquer coisa menos futebol. E os caras, mesmo eu falo, né? Quinta linha que está aqui, né? Primeira, mais importante, está lá, segunda, terceira, quarta, é quinta linha. Mas eles podem fazer coisa bem melhor. Dá para fazer. Tomara que hoje saia um jogão. Tipo assim, sabe? 6-5, 5-4. Jogo, sabe jogo que você vai falar? Pô, a gente lembrou do Corinthians e Tiradentes. Não sei nem se existe o Tiradentes. Por quê? Porque foi 10-1 pro Corinthians. Porque o Vladimir fez um gol de bicicleta. Olha o que a gente lembrou. Corinthians e Tiradentes ninguém vai lembrar. Então que seja um jogo, falamos aqui de Tubarão e Atlético, 5-4. Olha só, que seja um jogo que daqui a 5, 6 anos a gente fala, relembrar. Pô, aquele dia foi legal, foi 6-5. Senão, o São Paulo estava ganhando 5-0, tomou virada. O Atlético fez 6-0, o São Paulo virou. Coisas legais, é isso que a gente precisa no futebol. Bom, no Corinthians, o técnico Fábio Carille segue aproveitando a folga no calendário desse meio de semana para acertar detalhes da equipe que vai precisar vencer o Palmeiras se quiser conquistar o título do Paulistão. O repórter Alexandre Silvestre tem as informações do Timão. E lá vem o Timão para o aquecimento. Início do treino liberado para nós. E lá vai a imprensa ir embora, convidada a se retirar por meia horinha para que o Corinthians ensaie cobranças de faltas e escanteios. Na volta, as câmeras ficam bem longe do campo onde a atividade tática se desenrola. Aqui pertinho da gente, reservas dos reservas trabalham finalizações. Em Itaquera, o Verdão acertou uma no arremate preciso de Borja. E aí, tem volta? Troco? É lógico que dá, nossa equipe também é uma grande equipe, tem jogadores aqui que já ganhou tudo no futebol. Isso aí é um alento que o torcedor tem que acreditar até o final, né? Se por um lado, o treinador do Palmeiras, Roger Machado, ontem se deu ao luxo de poupar titulares em jogo da Libertadores da América, priorizando a final do Campeonato Paulista contra o Corinthians, por aqui o professor Fábio Carille quebra a cabeça para tentar achar uma formação que possa conquistar o título domingo dentro da casa do Verdão. Estratégia, né? Eu acho que cada um tem a sua, mas eu acho que, olhando o nosso lado aqui, o bom vai ser a semana de trabalho. Eu acho que chega bem preparado para o jogo, isso aí é fundamental, né? Lá no fundão do CT, Carille esboça a equipe, sem Gabriel e com Ralf de volante, Romero na ponta, Cleison expulso, tá fora. Jadson, recuperado de contratura, tem chance. Titular no treinamento de hoje, atuando por dentro. Cássio, Fagner, Balbuena, Henrique, Sid Clay, Maicon, Rodriguinho e Matheus Vital completam a formação principal desta quarta-feira. E o Danilo, Zidanilo, mestre em clássicos, em jogos decisivos, campeão de quase tudo, se coloca à disposição para decidir, mesmo que seja no finzinho da finalíssima. A gente sempre quer jogar, né? Eu acho que tem que estar sempre em mente, que tem que buscar a posição, você tem que aproveitar as oportunidades. Eu acho que futebol é assim. Mas a gente tem um treinador, quem decide é ele, a gente tem que respeitar a opinião dele. Então acho que se eu jogo 5 minutos ou 10, ou tá ganhando ou tá perdendo, eu tenho que entrar e dar meu máximo, né? Mas com certeza, numa decisão como essa aí, eu, graças a Deus, sempre ajudo nesses momentos aí. Espero que, quem sabe, eu possa entrar no jogo e ajudar o Corinthians a ganhar. E ao longo da história corintiana, quantos pezinhos predestinados fizeram o gol do título? Só para citar alguns, Basílio, 77. Viola, 88. Tupanzinho, 90. Danilo, 2018. 3 anos atrás, não era final, mas ele deixou sua marca no primeiro derby do Allianz Parque. Um dia feliz, né? Eu acho que foi na estreia do estádio deles lá, né? No primeiro clássico, acho, se eu não me engano, lá. E fico feliz por ter feito o gol. Mas hoje é outra história, né? É outro jogo, esse aí já ficou para trás, agora é se preparar aí para quem sabe eu estar bem no dia lá, no jogo, e poder ajudar. Eu acho que com gol vai ser melhor ainda. Olha o gol, Danilo! Gol!
Danilo, ele traz boas lembranças, né? Esse é criativo, esse não vai entrar. Agora, claro, a condição física dele é bem menor, mas ele é um jogador de boas lembranças, não era jogador para ficar fazendo esqueminha, caindo, enchendo a paciência. A gente via futebol no Danilo, né? Esse aí tem qualidade para isso. Agora, eu acho muito legal do Carille, ele não esconde o time, mas nesse momento, ele, claro, não confirmou a equipe, mas ele já começa a sinalizar um time. Já que está uma onda aí de fecha treinamento e tal, acho que é a hora de não dar arma para o inimigo. Todo detalhe, principalmente para o Corinthians, se o Corinthians quiser ser campeão, ele tem que se utilizar de todas as armas. E uma das armas é talvez nem tentar dar muita pista não do que vai fazer. A entrada do Ralf com o Gabriel já não é novidade, o Carille já mexeu contra o Bragantino, o Ralf é um jogador muito experiente, o Corinthians foi um time muito nervoso, a bola estava queimando no pé, pode ser que dê essa qualidade no meio campo, o Jadson a gente não sabe em que condição volta, e o Romero é aquilo, é um jogador que muito marca. O Corinthians precisa de gols, não é? O Corinthians precisa de gols. Enfim, olha, será uma dificuldade muito grande para o Corinthians. É um jogo de xadrez. Você sabe que eu acho que com o material humano que existe, não tem muito o que esconder, não, viu? Qualquer coisa que você fizer, o material humano é fraco. Então, vamos embora, bola para frente. Bom, agora é o momento de a gente voltar no tempo aqui no Gazeta Esportiva. Durante toda essa semana a gente está revendo derbys memoráveis do Campeonato Paulista e hoje a gente apresenta um duelo de 96. Naquele ano, o Palmeiras foi campeão estadual com uma campanha irrepreensível, chegando a marcar 102 gols em toda a competição. E no confronto contra o Corinthians não foi diferente, uma vitória pra lá de convincente do Verdão. Rivaldo e Jalminha. Vira para Luizão. Obrigado, Foguete, obrigado. Sérgio Soares. Olha aí no primeiro pau. De novo. Ficou pro Célio Silva. Atenção, cobrou. Que foguete. Olha o contra-ataque do Palmeiras com o Miller. Perigo. Célio Silva na marcação. Vira pro meio. Para Rivaldo. Pode fazer. Ronaldo. Rivaldo de primeira. Que bonito. Cruza, Júnior. Olha que jogadaça, cruzou, Henricão sobrou, chuta agora, gol! A galera do Palmeiras pede mais um, goleiro Ronaldo orienta a posição da defesa, escanteio de Jalminha, bola curta, olha lá, gol! Não valeu, bandeira marca, agora falta de Marcelinho. Cobrou, Veloso! Olha o Corinthians, Ednan, cruzou, Tupã, melhor para Marcelinho, vai marcar, Veloso! Defesaça de Veloso, cumprimentado por Marcelinho do Rio, Marcelinho Carioca, bela jogada ao Corinthians, de novo, Leonardo prendeu, cruzou, pode pintar o gol, Edmundo, gol! Palmeiras 2, agora Corinthians 1. Opa, e agora, Busquilha? Eu acho que ele vai ser expulso, hein? Acho que ele vai ser expulso. Matei em cima, hein? Expulso de campo mais um palmeirense, mais um corintiano. Edmundo. Rebote de Wagner. Uma, meu boi, com Cafu, jogada legal. Cruzou. Gol!
no cruzamento de Cafu. Palmeiras faz a barreira, Marcelinho. Veloso! Uau, que vontade, Cafu, que vontade, que é goleada, Cafu. Olha, ele vai fazer o gol, vai fazer Ronaldo! Ó, vocês viram aí, teve tapa, agora teve futebol. É isso que a gente quer. É isso, futebol. Pode brigar, eu não sou da... uma coisa que eu não sou é politicamente correto, nem gosto, acho muito chato. Mas tem que ter futebol. Catimba vale, você falou esconder, pode esconder se quiser, tudo vale. Agora, tem que ter futebol. Nós estamos tendo tudo, menos futebol, aí não dá. O esporte chama-se futebol. E os caras estão entrando em campo, estão se vestindo, estão se concentrando, só que eles não jogam. É uma porcaria o que está sendo apresentado. É muita simulação, é nego simulando, pôr na mão, só isso. Não jogam futebol. Não jogam, mas tudo bem, porque faz parte da, como você falou, eu concordo. Mas não, os caras não estão jogando, estão abdicando de jogar. Se jogar futebol, pode fazer o que quiser. Isso é muito chato, tá muito chato. Foi decepcionante. O Edmundo, maluquinho, mas aquele jogava de bola... Só agora nós só temos um monte de malandrinho, ninguém joga. Jogar bola, pô. Tem que jogar futebol. Jogando futebol, pode fazer o que quiser. Zoeira, lance... Palmeiras venceu, mas teve alternativa. Por exemplo, domingo, os últimos meses, a Michelle foi muito feliz quando ela falou. No anterior, o Carille não cumprimentou o Diego aqui. Ou o contrário. Foi o tema da semana. Essa semana foi a briga. Semana que vem, provavelmente, será o árbitro. O árbitro. Porque não tem futebol pra discutir. Não tem o que discutir. Pelo amor de Deus, gente, joguem futebol. Ainda não saiu o árbitro, sai amanhã às 3h. Vamos discutir futebol, joguem futebol. Vamos falar de bola. Pra gente falar, esse foi bom, esse foi mal, esse deu um chapéu, esse perdeu, é isso que a gente... Vocês ganham pra jogar futebol. Palhaçada, não precisa. Aí a gente vai no circo. Bom, veja agora como foi a quarta-feira do Palmeiras com o repórter Adriano Dolfi. É clima de decisão. Segundo derby da final do Campeonato Paulista. E o técnico Roger Machado rechaça qualquer tipo de favoritismo ou mesmo clima de já ganhou. O clima de já ganhou, que a vantagem é muito grande, isso a gente não trabalha. Se a gente perceber algo dentro do vestiário, a gente começa a atuar para não permitir que isso aconteça. E nesta decisão, que teve os ingressos esgotados na tarde desta quarta-feira, o treinador confirmou que o meia Moisés está na frente na briga pela vaga de Felipe Melo, que está suspenso. O Moisés hoje correu uma barbaridade hoje dentro do campo. Estava em todos os lugares do campo. Era onipresente, a figura do Moisés no campo de jogo inteiro. Isso, em primeiro lugar, valoriza e nos dá a convicção e a certeza de que o caminho acertado de uma pré-temporada estendida foi muito bem planejada e executada, e hoje a gente pode ter o Moisés na plenitude da sua forma. Sem dúvida nenhuma, ele sai na frente para o final de semana, para o Clássico, substituindo o Felipe ausente pela expulsão. William Bigode deve voltar ao ataque. Bruno Henrique ao meio de campo e Marcos Rocha à lateral direita. Já na outra lateral, um duelo dos mais interessantes na vaga de titular, entre Vitor Luiz e Diogo Barbosa. O mais importante agora, eu acho que é a minha volta, né? Acho que eu estava precisando desse jogo, né? De uma oportunidade, e tive ela. E sinto ainda um pouco a falta de ritmo, mas acho que hoje foi bom pela primeira partida, né? Senti um pouco ainda de cãibra no final ali, por causa do desgaste. Mas eu não tenho vaidade nenhuma, né? Quando eu vim pro Palmeiras, eu não vim com o contrato falando que eu iria jogar. Lógico, eu vou procurar meu espaço, todo jogador quer jogar, né? E eu não sou diferente, sou um jogador ambicioso, vim pro Palmeiras com pensamentos grandes, né? Então eu vou atrás do meu espaço, né? Sei que fiquei 3 meses fora, mas agora eu tô de volta e pode ter certeza que eu vou buscar o meu espaço. Tá aí, vamos aguardar o que vai acontecer, né? Palmeiras é favorito, tem que esperar domingo e a torcida para que tenha um jogo de futebol, né? Por 1-0. Se não tiver jogo, que é o mais provável, fica 1-0. Vini Rodrigues saiu às ruas de São Paulo para quê? Para saber a opinião dos torcedores sobre quem é o melhor goleiro da final, Jailson ou Cássio. Domingo, no Allianz Parque, teremos o encontro de 2 dos melhores goleiros do atual cenário do futebol brasileiro. De um lado, o Jailson,
campeão brasileiro pelo Palmeiras e que deixou no banco de reservas Fernando Praz e o Everton. Do outro, Cássio, campeão da Libertadores, Mundial, bicampeão brasileiro pelo Corinthians. Mas afinal, qual dos dois é o melhor goleiro, hein? É claro que é o Cássio. É o Cássio até final. Eu sou eu e já era. Hoje eu acho que é o Jailson. É claro que é o Cássio. Me desculpe, Cássio, se eu gosto, mas no momento o Jailson é disparado o melhor goleiro do Brasil. E em segundo lugar eu ponho o Vanderlei. Se você fosse o Tite e tivesse que chamar um terceiro goleiro, quem você chamaria, o Cássio ou o Jailson? É claro que é o Cássio. Eu acho que o Cássio merece mais porque ele está mais tempo aí trabalhando com a seleção e teoricamente ele vai chamar porque já conhece, né? Apesar de o Jailson estar hoje como o melhor goleiro que está jogando no futebol brasileiro. O Cássio tá dando umas balançadas ultimamente. Não que eu não ache ele um mau goleiro, mas ele, a princípio agora, quem tá melhor é o Jailson. Opiniões diversas, uns querem Jailson, outros querem Cássio, mas pra você de casa e pra vocês, meus amigos no estúdio, quem é melhor, Cássio ou Jailson? É claro que é o Cássio. E aí, pra vocês, rapidinho, Cássio ou Jailson? Claro que é o Cássio. Cássio ou Jailson? Alisson, porque ele é belo. Ai, bom, indiscutível. No começo do programa, a gente perguntou se o Palmeiras é o grande favorito a vencer a Taça Libertadores. Os meninos aqui disseram que não. O pessoal de casa também disse que não. 53% dos votos. Bom, a gente encerra o Gazeta Esportiva de hoje homenageando a Cazuza. Esse a gente conhece. Mestre, que completaria hoje 60 ou 80 anos? Não, 60. 60, né? Eu nem enxergo. Morreu muito cedinho. 60 anos de idade. Muito cedo, né? Grande Cazuza. Flávio, até domingo no Mesa. Se Deus quiser. Garrafa, até amanhã. Domingo vai ser uma zoeira aqui, hein? Domingo arrasa. Vai pegar, hein? Bicho aqui vai ter jogo, hein? Aqui vai ter jogo.